Hoje vamos falar de um assunto muito polêmico, que é a diferença da ficção científica hard, que é mais realista no uso de conceitos científicos, e a ficção científica soft, mais fantasiosa, e que não está tão preocupada com a exatidão científica e que, na verdade, usa mais a ciência como um pano de fundo de suas tramas. Seja bem-vindo ao Te Conto, seu canal de ficção científica. Meu nome é Peu e eu estou falando da Terra. Como falei antes, esse é um assunto um tanto polêmico e eu não quero ditar nenhuma regra quanto a isso. O objetivo desse vídeo é esclarecer um pouco algumas dúvidas sobre esses termos, ficção científica hard, soft, e ajudar a entender quais são as posturas que você deve ter quando sentar para escrever a sua própria história de ficção científica. Se você gostar, deixa um like para ajudar o vídeo a ter uma performance melhor no YouTube. Compartilha com alguém que você acha que pode gostar. Deixa um comentário para a gente te conhecer e se inscreve no canal para ajudar a gente a ir pro infinito e além, igual o Buzz Lightyear. Se não gostar, também não tem problema. Dá um dislike, manda pro espaço. Éder, eu acho que Star Wars é um pouquinho mais fantasia do que ficção científica. Vem que eu te conto. A ideia básica é que a ficção científica hard se difere da ficção científica soft, principalmente por uma tentativa de apresentar maior verossimilhança quanto ao uso de conceitos científicos. A ficção científica soft não está tão preocupada assim com detalhes, com rigor científico. Aproveita e deixa nos comentários qual das duas você gosta mais, ficção científica hard ou soft. A ficção científica hard é um subgênero da ficção científica que é caracterizada por dar muita atenção a detalhes científicos ou então a detalhes técnicos que o autor vai inserir no meio da narrativa da história. O termo ficção científica hard foi usado pela primeira vez em 1957 por Schuyler Miller, que foi um escritor e crítico que estava fazendo a revisão do livro Island of Space do escritor John Campbell Jr. Aí ele cunhou o termo ficção científica hard para definir a experiência que ele estava tendo com o livro de Campbell Jr. A essência de uma boa obra de ficção científica hard reside em uma boa relação entre o conteúdo científico e o desenvolvimento narrativo da história. A ciência é apresentada na história e ela precisa ser lógica, verossímil, rigorosa em relação aos conhecimentos científicos e técnicos do momento. Muitas das histórias de ficção científica hard apresentam conceitos que, embora até aquele momento não sejam possíveis de forma prática, mas pelo menos teoricamente apresentam um certo grau de possibilidade, dados os cenários e as situações descritas na obra. Eles apresentam a ciência de uma forma plausível. Mesmo que depois a evolução científica mostre que aquilo nunca vai ser possível, ainda assim a rigorosidade científica vai continuar mantendo essa obra como uma ficção científica hard. Alguns escritores de ficção científica hard evitam escrever fatos que são implausíveis, como viagens a velocidades acima da velocidade da luz. Porém, alguns não se importam de usar alguns conceitos considerados impossíveis, pois eles consideram que a ciência está sempre em evolução e que mesmo que algo não seja possível hoje, na ciência atual, talvez daqui a 10 ou 20 anos possa ser plenamente possível. Mas praticamente todos os escritores de ficção científica hard se esforçam para apresentar descrições o mais realista possível dos mundos que a tecnologia deles cria. Então, eles se esforçam para ser plausíveis, verossímeis nas suas descrições de mundo. E, desse ponto de vista, não importa tanto a ciência da história ser inovadora ou não. A história precisa até certo ponto ser realista, precisa apresentar explicações plausíveis para aquela tecnologia ou para aquela ciência que foi apresentada. Porém, o principal defeito da ficção científica hard é que no seu esforço para ser o mais exata cientificamente possível, ela às vezes não é tão acessível para o grande público. Muitas das obras são difíceis de entender, pois às vezes alguns autores até sacrificam aspectos narrativos que são importantes para o desenvolvimento da história para colocar em primeiro lugar a ciência. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre a ficção científica soft. A ficção científica soft é a antítese da hard, é o seu oposto completo. Ela é um subgênero da ficção científica cujas tramas e temas tendem a dar mais atenção aos elementos humanos, os seus relacionamentos, seus sentimentos e como as pessoas ou mesmo a sociedade inteira é afetada pelaquela ciência, por aquela tecnologia apresentada.
A ciência e a tecnologia aqui vai ser apresentada de forma mais soft, mais leve, mais branda. Você não precisa se preocupar que tem que entender de termos complexos ou tem que ler muitos detalhes sobre o funcionamento daquela tecnologia avançada, por exemplo. Na ficção científica soft, os enredos estão mais livres, mais soltos para explorar coisas que os cientistas atualmente consideram ser impossível ou, no mínimo, altamente improváveis. Você pode, por exemplo, falar que uma nave tem uma tecnologia de voar mais rápido do que a velocidade da luz, pois a ficção científica soft não está interessada em detalhes científicos que possam explicar esse fato em si. Mas ela está interessada no ser humano. Como é que viajar numa velocidade maior do que a velocidade da luz vai afetar o ser humano, vai mudar a sociedade de alguma maneira? Esse é o ponto para essa ficção científica soft. É claro que isso pode gerar algumas críticas. Algumas pessoas podem dizer que a ficção científica soft não é rigorosa o bastante. Mas em compensação, é aqui que nós vamos encontrar histórias mais poéticas, com personagens melhor desenvolvidos e com uma melhor criação de mundo. Um grande exemplo de um escritor de ficção científica soft é Ray Bradbury. Isaac Asimov dizia que Bradbury tinha um estilo de escrita mais emocional. E realmente Bradbury é chamado por muitos de poeta da ficção científica. Nas histórias de Ray Bradbury, ele pega temas comuns da ficção científica hard, como viagens em foguetes para outros planetas, e se concentra nos sentimentos das pessoas envolvidas nessa história. Bradbury, por assim dizer, coloca um coração na máquina. Ele injeta poesia e sentimento em uma história de ficção científica hard, transformando ela em algo muito mais brando, muito mais soft. Certamente, se a mesma história fosse contada por outra pessoa, provavelmente ela seria muito mais fria do que quando ela é contada por Ray Bradbury. Ray Bradbury e o seu livro Crônicas Marcianas foram os precursores de autores que escreviam uma ficção científica mais preocupada em injetar mais literatura do que ciência nas suas histórias. Não há dúvida que, do ponto de vista da fidelidade científica, da divulgação científica, da coerência das tecnologias apresentadas, uma história de ficção científica hard pode apresentar uma visão que se ajusta melhor à realidade e pode te ensinar muitos conceitos difíceis de serem compreendidos. Mas se você está interessado nos sentimentos, nas emoções, no bom desenvolvimento dos personagens em situações extremas, então é da ficção científica soft que você precisa. Eu gosto das duas, eu gosto muito de Arthur C. Clarke, mas também gosto muitíssimo de Ray Bradbury. E talvez eu goste um pouquinho mais de ficção científica soft. Mas e você? Qual a sua preferida? Deixa nos comentários a sua opinião e deixa um like ou um dislike. Se inscreve no canal se você não for inscrito ainda, porque eu acredito que você pode escrever uma boa história de ficção científica. Só falta você acreditar. Vem que eu te conto!